2014 nós estávamos ainda no governo Dilma, muitas coisas acontecendo politicamente, economicamente, uma estabilidade enorme no país. E o que eu mais ouvi eram reclamações, lamúria, nas festas de família, nos encontros dos amigos. Eu era uma pessoa muito ativa profissionalmente na minha comunidade, na minha igreja. Eu era catequista e eu dava catequese para jovens, crisma. Convivia com os amigos do meu filho, que na época tinham 16, 17 anos, e via as famílias, via como estava indo a cultura desses jovens, a falta de esperança desses jovens, a falta de convicção nos seus sonhos. E também eu via os adultos, os pais desses jovens, as pessoas que eram nossos amigos, muito preocupados com o futuro dos filhos. E essa era uma preocupação autêntica. A partir daí, eu e meu marido começamos a pensar. Nós já conhecíamos os Estados Unidos, já conhecíamos muitos outros países, graças a Deus tivemos a oportunidade de viajar muito. Nós sabíamos como era o mundo lá fora. Sabíamos que não é um mundo cor-de-rosa, não éramos iludidos, mas sabia que existia pelo menos 50 anos na frente, de avanço dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Sabíamos também que existia uma estrutura financeira e política e econômica que permitia uma estabilidade muito maior que no Brasil. Naquele momento, começamos a fazer algumas reservas financeiras. Começamos a pensar em expandir a nossa consciência e investir em outras fronteiras, ver além dos nossos muros. Foi aí que em 2015 começamos a procurar uma casa para investir aqui nos Estados Unidos, como investimento, uma casa de férias. Que começou a nossa jornada. Viemos passar férias, depois que compramos essa casa, começamos a passar mais tempo aqui, 1 mês, 40 dias. E quando vivemos pela primeira vez essa experiência da vida americana, aí sim o vírus nos picou. Cuidado, olha só como as coisas acontecem. Provavelmente você já viveu isso ou ainda vai viver. Quando a gente passa aqui 40 dias, 30 dias, 2 meses, a gente não quer voltar. O nível de estresse é muito menor, a sensação de segurança é muito maior. Você vê as crianças indo a pé para a escola, você vê os parques todos bem cuidados, as ruas limpas, não tem buraco na estrada. Você vê que o consumidor é respeitado. E aí você começa acreditar que existe uma vida além daquela que você tem no Brasil e que é possível. Eu sempre acreditei que aquilo que a gente pode mudar, a gente deve fazer tudo para mudar. E aquilo que a gente não tem como mudar, a gente precisa aceitar para a gente ser feliz. Ou a gente faz algo para mudar, ou a gente aceita. Como eu não podia mudar a estrutura do meu país, como eu não podia mudar a economia do meu país, eu não queria também viver reclamando. Então, ou eu aceitava viver daquela maneira, mas eu não gosto de reclamação, não gosto de lamúria, isso me incomoda muito. E esse clima de sempre falar, reclamar, gerava uma energia muito ruim. Então, nós tomamos a decisão de buscar informações e recursos para viver, tomar coragem de viver esse outro lado. Nunca foi fácil, sempre foi desafiador. Tivemos muito medo. Tivemos muita insegurança. Cada passo que nós dávamos acelerava mais esse processo. E como foi isso? Então, no primeiro momento, compramos a casa, começamos a vir, aí começamos a ver que era bom morar aqui, ficamos com mais vontade. Minha filha do meio, Letícia, estava na hora de fazer preparar para a faculdade. Começou a pensar em fazer o high school aqui, o último ano, senior. Aplicou para uma escola aqui para ver se conseguia vaga. E ela recebeu a notícia que ela não foi aceita, mas por um motivo que nos surpreendeu, porque ela já tinha no seu currículo todo preparado para poder entrar direto na faculdade. A gente não tinha noção disso. Essa surpresa mexeu ainda mais conosco. Foi algo positivo, foi algo bom, mas foi algo que fez nos acelerarmos ainda mais esse processo. Buscamos uma consultoria para entender como aplicar para as universidades americanas e quais eram a oportunidade dela. Ela aplicou e ela foi aceita no 3º ano do 2º grau. Em julho ela recebeu a resposta que ela foi aceita, condicionada a manter as mesmas notas, com 20% de bolsa scholarship na UCF, Universidade Central da Flórida, para Engenharia Civil. Ficamos extremamente felizes com essa conquista dela, realizados, mas também preocupados. Isso era julho de 2015, 2016.
A gente comprou a casa em dezembro de 2015, em julho de 2016, essa notícia. E aí fomos entender, se ela fizer a faculdade lá, quanto isso vai custar? E depois, se ela não tiver visto de residente, porque uma coisa é ela ter o visto de estudante para vir fazer a faculdade, ela foi aceita, tranquilo, eu tenho visto. Mas depois, essa faculdade vai ser, se ela não conseguir um emprego, se ela não conseguir residência, como é que ela fica nos Estados Unidos? Como essa faculdade vale para ela se ela voltar para o Brasil? E a gente começou a pensar lá na frente, coisa que normalmente não se pensa, para poder sustentar essa decisão, porque ela era uma criança com 17 anos. Será que realmente ela teria condição de decidir por ela tudo isso? Aí vem a responsabilidade dos pais. Pesquisamos tudo isso e vimos que precisávamos de um visto para nós, pais, residentes, para poder permitir que ela tivesse longevidade nessa escolha dela. É lógico que não foi só por ela, foi pela nossa família, foi por todos. E aí então fomos estudar os vistos, já estávamos estudando, aceleramos isso, entendemos outro motivo. Precisa ser acelerado porque o Ricardo, que é o filho mais velho, estava com 19 anos. E se ele completasse 21 anos, ele estaria fora desse processo, desse pleito imigratório, teria que fazer um outro processo para ele, com outro custo. E a gente não queria imigrar sem poder proteger toda a família, deixar um para trás. Se era para ir todo mundo junto. E aí então aceleramos esse processo por uma questão de segurança, escolhemos o visto EB5, que protegia toda a nossa família e garantia visto para todo mundo. E assim foi. Aplicamos em setembro de 2016. Aí, a previsão era que fosse 18 meses, 18 a 1 ano e meio a 2 anos. Ok, vamos aguentar esse processo. O plano era, Letícia vem estudar em janeiro, a gente fica com ela, né? A estrutura ela aqui um pouquinho, fica uns 15, 20 dias, um mês, voltamos para o Brasil, ela faz a faculdade e a gente espera a aprovação do visto para entrar todo mundo junto, quando o visto sair. E assim a gente planejou tudo certinho, bonitinho, né? Só que não, a vida gera surpresas, imprevistos acontecem e também aconteceu conosco. Depois de 2 semestres aqui, Letícia desenvolveu uma síndrome de pânico, começou a ficar com dificuldade de sair de casa. Isso foi gerando prejuízo para ela na faculdade, o que gerou depressão. Então, em outubro de 2017, eu vim visitar e encontrei minha filha numa situação muito difícil. Ela não saía de casa, ela já estava perdendo todo o seu score, que ela tinha um score super alto. Ela ganhou um certificado de cavaleiro de honra na ICF, nos 2 primeiros semestres, porque sua nota era muito alta. E ela estava comprometendo todo o seu futuro por conta dessa questão emocional, que ela não estava dando conta de ficar sozinha longe da família. E outras coisas. Resumindo a história, fiquei com ela 3 meses aqui, sem ter essa previsão, tive que cancelar meu trabalho, todas as coisas que eu fazia, fiquei longe da minha filha de 11 anos, longe do meu marido, do meu filho, para dar estrutura para ela. Depois, quando terminou o semestre, fizemos tudo que era possível, vimos que ela não estava bem, mesmo com medicação, ela não estava conseguindo viver sozinha. E ela me abraçou e chorou: mãe, obrigada por tudo, não tem como reclamar, a universidade é ótima, a cidade é maravilhosa, mas eu não aguento, eu não suporto viver longe de vocês. Eu não quero mais ficar sozinha. Quando ela me abraçou, ela chorou e falou isso. Prometi para ela que ela não ficaria mais só. Naquele momento eu entendi que era muito mais. É lógico que cada um tem as suas necessidades. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, com seus filhos, mas estou dizendo da especificidade das necessidades de cada um, que nem sempre a gente sabe o que o outro vai dar conta. Com isso, em janeiro, nós trancamos a faculdade, levamos ela para o Brasil e resolvemos esperar para ver como ela reagiria ao tratamento. Passaram-se 3 meses e ela continuava muito mal. Não conseguia sair da cama, não conseguia sair de casa, não conseguia nem abrir a janela. Isso é horrível, a gente vê uma filha com 17 anos, brilhante, inteligente, nessa época eu já estava com 18, dessa maneira. É lógico que a gente não queria que ela vivesse isso, né? Mas acontece, mesmo com todo o planejamento, com todo o amor, com toda a segurança. E pode acontecer com você e com a sua família. E, aliás, é muito mais comum do que você imagina. Vários estudos apontam que todo imigrante passa por uma fase de ansiedade e depressão. Então, precisamos estar alerta a isso. Aí veio a segunda fase, né? Nós lá, ela não melhorava,
Percebemos que ela precisava voltar para a vida, para a meta, para o objetivo, para poder reagir. A vida dela estava aqui, ela não via mais sentido lá. E aí tomamos a decisão de separar o casal, coisa que a gente nunca tinha planejado. Fui procurar o visto de estudante para mim, já que o primeiro visto estava no nome do meu marido. Então ele, como aplicante, não interferia eu aplicar para estudante. Como eu trabalhava numa escola internacional de liderança, uma escola canadense, eu consegui uma carta do meu diretor, do meu supervisor, falando que eu precisava melhorar meu inglês. Então eu consegui uma vaga aqui num curso de inglês e consegui o visto de F1, que é de estudante, trouxe minha filha de 12 anos comigo. Aprovando esse visto em abril de 2018, nós nos prepararíamos para entrar aqui em agosto de 2018, quando começariam as aulas. Nesse momento, eu tomei a decisão de fazer um processo de mentoria e coach para me preparar para que outra pessoa pudesse me ajudar a ver os meus pontos cegos, me ajudar com as minhas crenças, com os meus medos, me ajudar a reorganizar mentalmente, emocionalmente, tudo aquilo que eu precisava fazer para fechar o ciclo no Brasil e para poder vir emocionalmente estruturada para proteger e cuidar das minhas filhas aqui, porque seria um desafio. Eu estava sim com muito medo, meu marido também, primeira vez num casamento de 20 e tantos anos que nós iríamos ficar longe. E a gente pensa um monte de besteira, e a gente não sabe como vai ser, mas a gente tem fé, e a gente colocava Deus em todos os momentos e pedia para Ele orientação, e que Ele não permitisse que nada que não fosse da vontade dEle fosse aprovado, fosse autorizado, mas que sim fosse segundo a vontade dEle. E assim nós seguimos esse processo. E olha que vocês estão vendo que é uma velocidade cada vez maior. É uma montanha-russa de emoções, de insegurança, porque nós aplicamos para o visto, mas não tinha segurança que ia ser aprovado. Então, nesse momento, muita coisa está acontecendo. Nossa filha já está lá, futuro dela. Meu filho fazendo medicina no Brasil, futuro dele. Nesse momento que a gente foi aplicar, nós fomos rever se valia a pena ele continuar fazendo faculdade no Brasil, já que o nosso sonho era morar aqui, ou se ele parava tudo e vinha para os Estados Unidos recomeçar e fazer a faculdade aqui. Entendemos que não era o momento, porque para ele ser aceito numa faculdade de medicina, ele já tinha que ter o documento de residente permanente, ele não tinha ainda. E entendemos que era o sonho dele ser médico, já estava no meio do caminho, então forma no Brasil, de qualquer maneira ele é médico lá e ele pode retornar à carreira quando ele quiser. E assim foi. E ele entendendo que ele teria que recomeçar aqui. Imagina a cabecinha desse menino. E assim foi. Então, quando recebemos a notícia do F1, quando abrimos ali a carta junto com os filhos, foi aquela alegria para a Letícia, aquele alívio, minha mãe vai comigo, e foi para o Ricardo aquele pesar. Vou ficar longe da minha mãe, da minha irmã, e aquele sentimento de divisão, né? De dúvida, de incerteza, de responsabilidade, pedindo coragem para que a gente pudesse fazer esse passo. E aí começamos então a juntar as pecinhas desse quebra-cabeça. Cada decisão que a gente tomava, juntava, tinha um impacto em outra área, de outra pessoa, e assim é com a sua família, assim é com você. E esse processo foi acontecendo. Nós não podíamos fazer planos, porque a qualquer momento poderia vir a resposta da imigração, marcar a nossa entrevista para a gente fazer os documentos no Brasil. O nosso processo era pelo Brasil, foi assim que a gente escolheu. Ao mesmo tempo, eu tinha que cumprir a carga horária aqui, dos estudos, das escolas. Minha filha na universidade, a outra na middle school, cada um com um calendário diferente, tendo que conciliar tudo isso, meu marido indo e vindo. E nessa ponte aérea, nós ficamos 1 ano. O nosso visto de residente foi só aprovado em agosto de 2019. Demorou 3 anos. Então as coisas demoram mais do que você imagina. Às vezes pode ter uma surpresa de acontecer antes, de vir antes, mas nem sempre é assim. O que eu estou querendo te dizer? Que nesse processo todo, nos primeiros 6 meses, eu vim para cá com a decisão de ser o suporte emocional para minha família. Essa foi a minha decisão. Consciente. Foi isso que eu me preparei. Vou fazer o possível para estar atenta às necessidades da minha filha. Até porque minha filha estava ainda em depressão, a outra era uma adolescente de 12 anos em adaptação, longe do pai, longe do irmão, não foi nada fácil para ela. Imagina 3 mulheres sozinhas, todo esse distúrbio hormonal, uma adolescente, uma esposa longe do marido pela primeira vez, em outro país, uma jovem com depressão e síndrome do pânico. Assim foi esse início meu aqui nos Estados Unidos. E eu não tenho vergonha de falar que eu chorei muitas noites. Ansiosa, não conseguia dormir,
preocupada, com medo de não dar conta, com medo do que poderia acontecer. Pisando em ovos porque a gente não sabia até quando, se ia ser aprovado o nosso visto ou não. Então as nossas decisões, os nossos investimentos, o nosso planejamento tributário, que a gente tinha contratado especialista para ver isso, vende isso, coloca isso, faz aquilo, porque você vai pagar mais imposto. Nós sabíamos o que iria acontecer, mas tem um time para acontecer, quando acontecer, se acontecer. Esse momento de indecisão gera muita aflição para todos. É fundamental se preparar, entender e se preparar emocionalmente para poder viver isso de uma maneira mais leve. E cada um sabe como viver. Entende o que eu estou falando? E nesse conjunto, depois de 6 meses que eu estava aqui, sentindo na própria carne toda essa aflição, eu entendi que a coisa era mais complicada do que a gente imaginava, porque eu imaginava que tudo estava planejado, tudo estava preparado. Eu tenho um mestrado em planejamento estratégico, foi tudo olhado, advogados, planejamento tributário, os vistos, a gente tinha reserva financeira, o que poderia dar errado? Na verdade, muitas coisas que a gente não sabe começam a acontecer. Então, nesses primeiros 6 meses, eu percebi que a coisa era muito mais complicada, muito mais difícil. E eu percebi a necessidade que nós temos de relacionamentos, de apoio mútuo. De que muitas vezes nós vivemos esse processo de imigrante muito sozinho. É uma solidão. Porque você muitas vezes não pode conversar e falar com pessoas que não estão vivendo o processo, porque elas não entenderão. Você tem que tomar muito cuidado com os conselhos que você ouve, porque na verdade o conselho é o outro que vê do jeito que ele vê. Agora, quando você tem um profissional neutro, ético, correto, que tem a metodologia, que tem o preparo para fazer perguntas certas, para te ouvir, para entender o que você sente, para te ajudar a ressignificar, é seu processo. É a sua história, as suas necessidades, sem interferência externa. São as suas próprias respostas e isso é libertador. Então, a partir daí, eu resolvi abrir um grupo de café e coach para a gente se reunir uma vez por mês com mulheres imigrantes aqui, para a gente se apoiar, para a gente entender os desafios que elas também estavam vivendo, buscar esses recursos e construir respostas, encontrar respostas. Foi aí que eu comecei a pesquisar ainda muito mais sobre comportamento humano. Eu já tinha todas 8, 9 especializações nessa área: inteligência emocional, desenvolvimento humano, liderança, perfil comportamental, mas tudo isso me ajudou. Mas eu pensava assim, se tudo isso que eu tenho, todo o preparo me ajudou, mas eu ainda sofro, imagina quem não tem esses recursos. E eu senti muito forte, eu preciso dividir isso com outras pessoas, eu preciso ajudar essas pessoas, porque não é fácil. E aí começou então o grupo Café e Coach, onde todos os meses nós nos reuníamos e sempre eu buscava mais informação, pesquisava, né, várias coisas nessa área de desenvolvimento, de adaptação à mudança, a resistência à mudança, e cada vez a gente encontrava mais respostas. E aí eu fui vendo os padrões que se repetiam, de dor, de sofrimento, de fase de adaptação, e tudo isso foi gerando os insights, e eu fui sistematizando. E aí começaram então, depois que em 2019, quando a gente já tinha permissão de trabalho, comecei a atender famílias imigrantes como mentora nesse processo. Pessoas que chegavam e estavam desestruturadas, precisando de apoio. E cada história que eu ouvia, cada resposta que eu buscava, mais informações eu ia colocando e sistematizando nesse método. Em 2020, abri a minha empresa aqui de desenvolvimento de pessoas, a Connection Leadership School, e comecei também a trabalhar com lideranças, empresas, desenvolvendo então a parte profissional. E o que eu encontrei? Os mesmos desafios e mais insights, mais mecanismos eu fui colocando nesse método. E agora eu reuni tudo isso, porque o meu grande conflito é: por que a gente tem que esperar o problema acontecer para a gente buscar a solução? Porque se a gente tivesse informação antes, se essas famílias tivessem informações antes, elas poderiam ter tomado outras decisões, elas poderiam se proteger, elas poderiam estar mais seguras, elas poderiam estar sofrendo menos. E essa foi a minha grande luta. Eu falei, não quero mais só atender quem já está aqui. Depois que o problema já aconteceu, eu quero trabalhar de forma preventiva. E aí surgiu o Imigre Certo. Esse método, essa mentoria, para te ajudar a ter essa visão clara de todo esse processo, para pegar na sua mão e te ajudar a fazer tomadas de decisões lá no início. E para que você estrutura toda essa fase pré-imigratória, que é antes do pleito, do visto,
Antes do pleito do visto, antes de você decidir o visto, você precisa ter toda essa visão geral. Perceba que nós tivemos essa preocupação, graças a Deus, Deus nos trouxe essa clareza, mas muitas pessoas não têm. Hoje os nossos filhos estão garantidos com o visto de residência, nós já temos a nossa casa aqui, paga, porque nós entramos com financiamento, depois nós vimos que o juro estava muito alto, tem a crise, a conversão do dólar, quando manda dólar, quando não manda, então são muitas inseguranças que acontecem. Hoje meu filho já está formado, já está aqui nos Estados Unidos, está estudando para validar o diploma, está trabalhando. Minha filha teve toda aquela crise com a identidade dela, que é normal, da idade dela e tudo que ela passou. E hoje ela está muito mais segura de quem ela é, graças também à oportunidade que eu tive de estar com ela, de apoiá-la, de ouvi-la, de acolhê-la e de ver com ela esse processo. Hoje ela é groomer profissional, trabalha na PetSmart. E a Luísa, que era minha caçula, que chegou com 12 anos, viveu todo esse conflito da adaptação, do adolescente longe de pai, longe de irmão, com a irmã sofrendo depressão, ela que é muito carente, muito carinhosa, passou também esse desafio e hoje a gente está mais unido do que nunca. Tudo isso nos fortaleceu e vai fortalecer também a sua família. Com certeza, muitas oportunidades você tem aqui nessa terra, muitas oportunidades, mas também existem ameaças. Existem desafios reais e você precisa estar preparado para eles. E essa é a minha missão aqui no Emigre Certo, te ajudar a se preparar para que você não corra esses riscos, minimize esses riscos, para que você esteja preparado para esses obstáculos e que esses obstáculos não te parem.